Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar da Democracia Política à Democracia Social. A sessão é gravada e transmitida em direto no canal do YouTube e tem o apoio para a interpretação da língua gestual portuguesa da Associação de Tradutores e Intérpretes da Língua Gestual Portuguesa. Este webinar encerra a primeira edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública e os nossos formandos em sala têm a oportunidade de colocar questões aos oradores no final das suas intervenções, podendo fazê-lo através do chat bate-papo ou usando a funcionalidade de levantar a mão. Para esta sessão foram escolhidas entidades representativas da iniciativa da sociedade civil, tendo assim como oradores o Dr. Daniel Cotrim, assessor técnico da direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a doutora Isabel Soares, presidente da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, Pro Dignitate, e o Dr. José Queiroz, presidente da Agência Piaget para o Desenvolvimento. Para dar início à sessão e moderar o painel, tem a palavra a nossa Presidente do Conselho Diretivo do INEP, professora doutora Luísa Neto. Muito bom dia a todos e a todas. Gostava de saudar aqueles que estão connosco nesta manhã, aqueles que estão connosco em sala Zoom, aqui, aqueles também, os muitos que nos acompanham à distância. Gostava de lembrar, como já foi salientado, que este webinar é o webinar final da primeira edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos da Administração Pública e gostava também de lembrar aqui um outro pressuposto. Através do despacho de 4 de março passado, foram editadas, por proposta do INA, 2 áreas de formação estratégica da Administração Pública. Uma delas é precisamente a formação para a cidadania, a formação para os direitos humanos e, portanto, essa se era já uma obrigação no sentido do modo como nós víamos a missão do Instituto Nacional de Administração, passou a ser claro que é uma obrigação agora também que resulta do quadro normativo que vivemos. É importante que tenhamos esta perspectiva, de facto, que percebamos que o Estado de Direito Democrático previsto, desde logo em termos constitucionais entre nós, tem que ter uma força centrípeta, ou seja, uma força que vá precisamente da democracia política à democracia social, designação que demos a este webinar. Ou seja, perceber como é que podem estas entidades da sociedade civil ser inspiração por um lado, mas também prolongamento desta prossecução de resultados desejados pelo Estado e pela administração pública. Há aqui uma necessária participação e colaboração destas entidades naquilo que é a promoção de uma literacia que é hoje uma literacia necessariamente multifacetada. Uma literacia que tem que ver com a motivação, com a participação e a inclusão dos cidadãos. Escolhemos 3 entidades de dimensões, de escopo diferentes. Agradeço muitíssimo esta colaboração nesta primeira edição, também por isso simbólica, deste Programa de Capacitação em Direitos Humanos da Administração Pública. Agradeço, portanto, à doutora Isabel Soares, ao doutor Daniel Cotrim, uma palavra também para o doutor João Lázaro, presidente da APAV, e ao doutor José Queiroz. Melhor do que eu, explicarão depois os termos em que estas 3 entidades prolongam, de facto, estes objetivos de que vimos falando e o modo como cada uma destas entidades forma, através do fazer, para a motivação, para a participação, para a inclusão, ou seja, de que forma é que cada uma destas 3 entidades tem aqui uma intervenção nesta dimensão prospectiva em relação aos direitos humanos, ou em relação às questões ambientais, ou em relação às questões de justiça económica e social, ou em relação às questões interculturais no sentido mais amplo da palavra. Muito obrigada e um bem-aja às 3 entidades por esta aceitação e eu começaria precisamente então por pedir que a cada um dos nossos convidados pudesse precisamente fazer uma apresentação de cada uma das entidades, dos respectivos eixos de atuação neste sentido da promoção inclusiva, da educação para os direitos no âmbito do Estado de Direito, de um Estado de Direito democrático. Talvez possamos começar pelo Dr. Daniel Cotrim, se for possível.
Doutor Daniel, por favor, muito obrigada por estar connosco. Muito obrigado. Eu pessoalmente, e em nome da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, cumprimentar a professora Luísa Neto. Não estou a cometer inconfidência nenhuma se disser que já esteve ligada e que continua ligada, não é? Uma vez ligada, para sempre ligada à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. É um disclaimer, sou membro da APAV e já fui, aliás, membro de órgãos diretivos da APAV. Exatamente. Portanto, há aqui uma ligação. Cumprimentar todas e todos, cumprimentar a doutora Isabel Soares, cumprimentar o doutor José Queiroz, cumprimentar todas as pessoas, todas e todos que aqui estão. E se me permitem, antes de começar, eu sei que temos o tempo e eu tento sempre cumprir os tempos, felicitar, obviamente, o INA e felicitar o Estado no seu todo por esta obrigação da formação em direitos humanos. Os direitos humanos, como sabemos em Portugal, são profundamente facultativos. São facultativos, não são assim tão democráticos como nós gostaríamos que eles fossem, dependem de muitas variáveis, não só cá, como no resto do mundo, não é? Basta olharmos para aquilo que se passa a alguns quilómetros daqui para percebermos como os direitos humanos são assim uma coisa meio volúvel. E o facto de existir esta formação de forma transversal, unificada, unificadora, naquilo que são os conceitos dos direitos humanos, naquilo de alguma forma de criar a ideia transversal, generalizada da importância dos direitos humanos, é obviamente algo que a mim e que obviamente a organização que aqui represento e enquanto cidadão também me deixa muito contente, não é? Porque no fim de contas é esse o objetivo das organizações da sociedade civil, é de alguma forma transversalizar e colocar no discurso público, na estratégia pública, política, a ideia dos direitos humanos, da inclusão, da defesa dos cidadãos, enfim, da cidadania. Ora pois, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, foi fundada, vai fazer este ano 32 anos, portanto já com alguma idade para ter juízo neste momento, e foi fundada exatamente com a ideia de promover o apoio a vítimas de crime, sobretudo e apenas àquelas que de alguma forma se enquadram dentro daquilo que é o Código Penal português. Portanto, estamos a falar desde vítimas de furto, a arrombamento, àquilo porque somos mais conhecidos, obviamente, porque representam mais de 80% do trabalho que fazemos, que é o apoio a vítimas de violência doméstica, e sobretudo mulheres. Este interesse pelas vítimas é um interesse, eu costumo dizer, apesar de ser psicólogo, em termos sociológicos, de há 3 semanas atrás, mais ou menos. Ou seja, as vítimas começaram a ser olhadas como parte importante do processo jurídico, judicial, como algo, como um bem a ser protegido e ouvido há relativamente pouco tempo. Estamos a falar inícios dos anos 90. E, portanto, a APAV vem nesta senda, por um lado, do crescimento e do aparecimento da ciência que é a vitimologia, já como ramo, infelizmente ainda não muito autonomizado da criminologia, mas quase. Por um lado, por outro lado, porque aquilo que se sabia e que se calhar ainda hoje sabemos sobre as vítimas de crime ainda é muito pouco, ou seja, as cifras negras continuam a ser maiores do que aquilo que nós verdadeiramente sabemos, porque nós só trabalhamos com aquilo que é reportado pelas pessoas, tanto às organizações como depois às forças de segurança, às entidades públicas.
Depois a ideia de que, afinal, as vítimas, as pessoas que sofreram um crime, também elas sofrem impactos graves do ponto de vista do trauma, ou seja, o crime deixa marcas. Não deixa só marcas do ponto de vista patrimonial, mas deixa marcas do ponto de vista psicológico, emocional, físico, mas sobretudo as do ponto de vista psicológico, e essas nos últimos anos têm vindo a ser reforçadas e têm-lhes vindo a ser dada a devida importância. Por outro lado, a ideia de que as vítimas, as pessoas que são alvo de um crime, devem de ser compensadas pelo próprio Estado por aquilo que lhes aconteceu. E depois também aqui a questão que acaba muito por estar envolvida dos próprios movimentos de luta e de proteção de direitos civis Não é tão complicado. Eu ainda não fiz alguma contrato, sabe? Ok, muito obrigado. De diferentes grupos, mulheres, pessoas mais velhas, grupos de pessoas deficientes, portanto, e também a voz das próprias pessoas que obviamente foram vítimas de crime. Nesta altura, e a missão da APAV divide-se em dois ramos, e é sobretudo sobre a segunda que vou, de uma forma rápida, falar convosco. Por um lado, a promover o apoio às vítimas de crime, não é? Através da intervenção, ou seja, neste momento a APAV tem mais ou menos 70 serviços de proximidade junto em Portugal continental e nas ilhas, relativamente àquilo que são o apoio a vítimas de crime, que vai desde os gabinetes de apoio à vítima, a casas-abrigo, a serviços de itinerância, para chegar a zonas onde seria mais difícil chegar em condições normais, em que não é possível ter estruturas fixas, e depois com as questões também do próprio período de pandemia que vivemos durante 2 anos, aqui a implementação de formas do chamado atendimento à distância, ou seja, de permitir que as pessoas possam contactar a própria organização à distância. Isto é um dos vetores da missão da organização. A outra é a promoção dos direitos das vítimas. E as vítimas passaram a ter direitos há muito pouco tempo. Se olharmos novamente para o calendário de tempo sociológico, o Estatuto das Vítimas de Crime foi implementado no nosso enquadramento legal há relativamente pouco tempo, foi em 2015, ou seja, é a implementação de uma decisão quadro criada em 2001, por acaso em Portugal, quando Portugal teve a presidência da União Europeia em 2001, depois de uma diretiva de 2012 da União Europeia e depois finalmente passada para o enquadramento legal português em 2015, e que, de uma forma geral, aquilo que fez foi perpassar para dentro do nosso enquadramento legal aquilo que seriam fatores importantes, aspectos importantes para o reconhecimento das pessoas enquanto vítimas de crime. Nós em Portugal temos este obstáculo com a palavra. A palavra vítima não é uma palavra bonita, não é? Tem este som quase que pejorativo. Nenhum nem nenhuma de nós gosta de ser vítima, nenhum nem nenhuma de nós gosta de ouvir a expressão és vítima, não é? Portanto, remete-nos para. A expressão vítima aparece no Estatuto de Vítima, mas aparece única e exclusivamente, isto é importante, naquilo que é a Lei da Violência Doméstica. No resto, em todo o nosso enquadramento legal, a palavra não surge e continuamos a ser testemunhas ou de alguma forma, ofendidos ou ofendidas. Ou seja, continua ainda no enquadramento legal português a não ser dado este papel importante de sujeito ativo e ativa no processo. E o que é que nos traz de novo o Estatuto de Vítima? Traz-nos sobretudo a ideia de que as pessoas têm direito à informação.
E a informação num Estado democrático é fundamental. A informação é a arma fundamental que as vítimas de crime, que nós temos para podermos conhecer os nossos direitos e aquilo onde nos podemos enquadrar. Depois, por outro lado, a ideia de que as pessoas, para além da informação, têm direito a serem acompanhadas, a estarem com elementos, com pessoas com conhecimento especializado que as acompanhem neste tipo de situações. Mas o que é que faltou transitar neste estatuto? Porque faltam sempre coisas neste estatuto da vítima. E liga-nos aqui também à ideia da democracia social. Ou seja, a ideia da democracia social, pelo menos na minha percepção do termo, é aquela que é a utilização do ponto de vista da sociedade civil da própria democracia. O fazer a pedido do próprio Estado ou substituindo-se ao próprio Estado no fazer um conjunto de coisas. E aquilo que faltou foi trabalhar questões que têm que ver com a proximidade das pessoas aos próprios sistemas, ao próprio sistema jurídico, judicial. Depois, por outro lado, a própria articulação entre os diferentes serviços nas diferentes comunidades. Ou seja, as vítimas de crime, apesar de todos os seus direitos, ainda andam como que dispersas e saltitantes de mão em mão, sem que haja um fio condutor. E nesse sentido, as organizações da sociedade civil têm um papel principal, um papel importante, porque de alguma forma auxiliam na organização de esquemas de parceria, de esquemas de encaminhamento destas pessoas. Isto é pôr em prática, pelo menos na minha perspectiva, desta ideia de democracia social. Mas para além disso também a prevenção, a educação, o trabalho sobre a cidadania. Diga. 3 minutos para passar. Eu posso acabar, professora. Estou mesmo a terminar. Muito obrigada. Ou seja, deixar aqui esta ideia fundamental. Por um lado, a promoção dos direitos humanos, a promoção deste estatuto dos direitos das vítimas, mas, sobretudo, também aproveitar para promover o conceito da inclusão e da cidadania. E depois, durante a conversa, podemos, obviamente, falar de outras coisas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Não queria cortar-lhe assim tão rapidamente o discurso. Quem está nesta tarefa de moderação também tem que ter isso em conta. Há aqui dois pontos a que me parece que depois podemos voltar, que são precisamente estas questões da complementariedade, da subsidiariedade, por um lado, saber se isso de facto é assim, se há de facto uma relação de subsidiariedade ou se nestes contextos a relação não poderá ser também diferente, e a questão da complementaridade, e perceber até que ponto é que muitas vezes não tem que haver um esforço de sistematização das colaborações, porque muitas vezes o que percebemos é que encontramos vários esforços por parte da sociedade civil que mais do que complementares são sobrepostos, e isso acaba por corresponder a uma ineficiência, muitas vezes, ou em alguns casos pelo menos, em relação a algumas áreas temáticas. Por outro lado, deixar só aqui a nota de que no diz respeito especificamente a esta área da violência, por exemplo, da violência doméstica, enfim, há hoje em dia um esforço grande por parte do Estado e da administração pública. Aliás, o Dr. Daniel sabe disso também no que diz respeito à implementação do plano, de um plano de formação nacional que envolve várias áreas governativas e que envolve também várias áreas geográficas do país. E, portanto, também o Estado, do seu lado, está a cumprir essa obrigação, e ainda bem. Seguiríamos, talvez, a seguir para a doutora Isabel Soares, voltando a agradecer-lhe o facto de
estar aqui connosco, é uma honra poder contar com a sua presença e com a presença da Fundação Maria Barroso Mário Soares, Fundação Pro Dignitate, enfim, há aqui estas duas expressões a que nos habituámos também a ouvir em termos de sociedade civil. Doutora, muito obrigada, a palavra é sua. Obrigada, professora Luísa Neto, muito obrigada pelo convite, que muito me honra estar convosco. Queria também cumprimentar o Dr. Daniel Coutinho, da APAV, e o Dr. José Queiroz. Vou tentar ser o mais breve possível, alinhavei aqui umas ideias, mas sobretudo dar conta do que é que foi o trabalho da Fundação, tanto da Pro Dignitate como agora da Fundação Mário Soares Maria Barroso. A Fundação Pro Dignitate é a Fundação de Direitos Humanos, foi criada em julho de 94 por Maria Barroso, com uma série de personalidades que se lhe juntaram, o professor Adriano Moreira, o juiz Armando Leandro, Ana Maria Vieira de Almeida, Maria Jesus Serra Lopes, Daniel Sampaio, entre outros, e tem por finalidades, como consta no seu artigo 3º, a persecução de ações de caráter humanitário e social, visando a promoção dos direitos humanos através de estudos científicos, planeamento, promoção e avaliação de medidas preventivas e de outras ações dirigidas à defesa daqueles direitos. Desde o início da sua atividade, organizaram-se inúmeros seminários, colóquios, debates sobre as temáticas dos direitos humanos, da luta contra a violência, aliás alguns até com a APAV, pela paz e contra a pobreza. A primeira iniciativa com dimensão nacional, diria, foi o Seminário Nacional contra a Violência, em que se debateu a violência internacional nos locais de trabalho, na escola e nos meios de comunicação social. Foram diversas as campanhas de prevenção de violência nos mídias, que seriam uma das causas, aliás, mais emblemáticas da sua fundadora Maria Barroso. Em 2002 foi a grande impulsionadora do Seminário Europeu sobre o Bullying, prevenção de violência na escola e na sociedade, quando ainda pouco se falava de bullying, com a representação de vários países europeus, bem como organizações internacionais da área da educação. Seguiram-se a Conferência Internacional de Televisão de Violência e Sociedade, o Seminário Internacional dos Direitos Humanos, a Criança e a Violência, a campanha de prevenção da violência sobre as crianças, com bastante impacto na sociedade civil, o Seminário Família, Educação e Mídia, entre muitos outros, e mais recentemente, o Seminário Campanha Movimento contra o Discurso do Ódio, Jovens pelos Direitos Humanos Online, tendo como principal objetivo o combate ao discurso de ódio, à discriminação em todas as suas formas de expressão que propagam, incitam e promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na intolerância. Neste contexto, a Fundação criou um movimento ibérico com o objetivo de reduzir a violência transmitida pelos mídias e a promoção de programas de qualidade. Como afirmava, aliás, Maria Barroso, e cito, temos o dever imperioso de encarar, tentar perceber e fazer perceber o que está em causa, de agir enquanto é tempo, pois trata-se de um combate determinante do futuro das gerações. Porque a violência, sob todas as suas formas, é um atentado à dignidade humana, fim de citação. Manteve-se esta linha de intervenção com a campanha contra o esquecimento, que se dirigia às escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e destinada a comemorar o final da Segunda Guerra Mundial, combater a barbárie, o racismo, a xenofobia, promover a paz, a solidariedade e a tolerância. Também no dever de memória, a Fundação Pro Dignitate teve um papel determinante na evocação da ação de Aristides Sousa Mendes, não deixando cair o seu nome no esquecimento dos portugueses e insistindo, junto dos governos, e foram vários, para que lhe fosse prestada a justa homenagem a que tinha direito. No âmbito da capacitação e formação de professores e em parceria com organizações não governamentais, teve destaca-se o projeto levado a cabo em Angola, foi avaliado como uma importante conquista para toda a população envolvida e com o reconhecimento oficial deste programa de formação de professores e respectiva certificação. Este projeto, aliás, propunha-se repor a escolaridade, garantindo o acesso e o sucesso na escola ao maior número de crianças, construir modelos pedagógicos e didáticos alternativos, favorecer a expansão qualitativa do processo de ensino-aprendizagem e promover atividades extraescolares e desenvolvimento comunitário, incentivando a organização de comissão de pais e a sua participação na vida da escola. Como Maria Barroso disse e cito, aliás vai de encontro às palavras que o Dr. Daniel Coutinho também falou sobre a educação, a importância da educação. A educação oferece-nos como caminho
longo embora, mas eficaz e seguro para a construção de uma sociedade de tolerância e de paz. A educação e a formação pelas quais somos responsáveis e das quais não nos podemos demitir têm de merecer da nossa parte um cuidado e atenção enormes. É através delas que modificamos as mentalidades que hoje são formadas pelo individualismo, pelo ceticismo, pelo cada um por si, pela falta de relação com o outro, de diálogo, de consciência que deve ter pertence à mesma comunidade social. E eu acho que são palavras de uma grande atualidade. Mais especificamente na área da educação para a paz, registrou-se o lançamento internacional do apelo para que as armas se calem e posteriormente a campanha Armas Não, com o apoio de várias personalidades e instituições nacionais. Também houve outros projetos em África, o projeto de Recém Garcia, que atuava numa zona nevrálgica dos tráficos entre a África Oriental, o Oceano Índico e a África do Sul, e que visava ajudar e criar condições humanas de combate aos contrabandos, e em especial aos raptos de mulheres e de crianças, muito comuns naquela região, e pretendeu-se com este projeto reforçar a confiança das populações locais, introduzindo conceitos relacionados com a proteção de menores, divulgar os direitos dos cidadãos, os princípios do direito humanitário e apoiar a criação de equipas de cidadãos que suportassem as famílias em crise pelo desaparecimento de um parente e apoiassem também os imigrantes clandestinos. A Fundação empenhou-se, aliás, na edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que distribuiu em todas as escolas, editou uma brochura que foi distribuída em todas as escolas do país e acompanhada sempre de seminários e conferências sobre o tema. Por considerar que, para além dos direitos que são fundamentais serem conhecidos e respeitados, é também prioritário apontar os deveres correspondentes a esses direitos, tão importantes como eles, indispensáveis à convivência cívica, à prática responsável da cidadania. A Fundação editou também uma Declaração Universal dos Deveres Humanos, pouco conhecido, mas também foi amplamente divulgado nas escolas portuguesas. Aliás, como dizia Helmut Schmidt, uma referência da política alemã, educação para a consciência dos deveres éticos e para a responsabilidade pessoal é aquilo que faz falta à nossa sociedade. Portanto, o ênfase nos deveres. Outra das suas apostas seria a da publicação do Passaporte Europeu contra o Racismo, que fez em conjunto com a Civitas e que também foi amplamente divulgado nas escolas e na sociedade portuguesa. Também no combate à pobreza, a Fundação Pro Dignitate distinguiu-se por uma série de iniciativas, em estreita colaboração com a sociedade civil, uma série de organizações como a Cruz Vermelha Portuguesa, a Civitas e várias ONGs em Portugal e nos países de expressão portuguesa, deu uma série de bolsas a estudantes portugueses, mas também de países de língua portuguesa, e de facto a proteção das camadas mais vulneráveis, desenvolvida sempre de uma forma pacífica dentro e fora das fronteiras nacionais, foi sempre um objetivo da Fundação. Estas foram apenas algumas iniciativas da Fundação Pro Dignitate, seria impossível estar a nomeá-las todas e sobretudo seria muito fastidioso para vós. Hoje temos a Fundação ligada e a funcionar em estreita articulação com a Fundação Mário Soares Maria Barroso. Aliás, começou por ser Fundação Mário Soares e depois foi-lhe dado também o nome de Fundação Maria Barroso. Portanto, a Fundação Mário Soares Maria Barroso é uma instituição de direito privado, utilidade pública, sem fins lucrativos e criada em 91. Portanto, a Fundação promoveu uma revisão dos estatutos do passado e agora está de novo ativa e com uma série de iniciativas e ligada a uma série de instituições, como sobretudo as universidades. A Fundação tem como missão a promoção de uma cultura cívica e democrática inspirada na vida e nos legados de Mário Soares e Maria Barroso e a preservação e divulgação da memória histórica e da herança cultural do Portugal contemporâneo. A atividade da Fundação desenvolve-se no plano cultural, humanitário, social, científico e educativo, destacando-se a organização e disponibilização em acesso aberto do seu património cultural, arquivo, biblioteca, casa comum e casa-museu João Soares, a programação de eventos científicos e culturais, a promoção de programas de formação e de debate, a cooperação com os países da lusofonia e o estímulo à criação e disseminação de conhecimento de base científica em Portugal, em particular incidindo nos legados de Mário Soares e Maria Barroso. A Fundação, como é sabido, tem sede em Lisboa, mas tem onde se encontra o arquivo, que é de facto um acervo notável
mais importantes da história contemporânea portuguesa, e a Biblioteca Mário Soares tem também um polo em Cortes de Leiria, onde está instalada a Casa-Museu, e este centro cultural integra uma biblioteca João Soares e diversos serviços culturais e educativos que servem diariamente as escolas e as populações locais. Ao longo de quase 25 anos de atividade ininterrupta, a Fundação tem estimulado e influenciado de modo continuado o debate de ideias e valores, construindo caminhos para a afirmação de uma cidadania responsável, promovendo a compreensão da memória histórica e intervindo ativamente na defesa de uma cultura cívica e democrática, como espelha a criação do Centro de Investigação e Formação para uma Cultura de Paz, o desenvolvimento de programas de formação para a cidadania, o acolhimento da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, a realização de cursos livres de história contemporânea, a intensa atividade editorial em temas relacionados com a democracia. O património cultural constitui um eixo central, transformador e mobilizador de toda a atividade, através do arquivo, das bibliotecas e da Casa-Museu João Soares, e a Fundação preserva, protege e divulga o património e a memória da liberdade e da democracia, salientando-se o acervo documental, bibliográfico e museológico de Mário Soares, como disse, que é riquíssimo. Tem promovido uma importante ação nos domínios da promoção da educação e da investigação, nomeadamente através de encontros de reflexão, debates, acompanhando os desafios e antecipando tendências e necessidades, gerando dinâmicas e oportunidades e criando contextos de intervenção no plano nacional e internacional, salientando-se a atividade ao nível da educação para a cidadania. E, de facto, o percurso de Mário Soares tem sido inspirador no que respeita à defesa intransigente dos direitos humanos. Destaca-se também o desenvolvimento do programa de formação de formadores e professores de educação para a cidadania, lançado em 2005 e desenvolvido no âmbito do CREN, o papel que a Fundação desenvolveu no âmbito do Centro de Investigação e Formação para uma Cultura da Paz, quer através da realização de projetos de investigação, quer promovendo ações de formação nas áreas da educação para a cidadania e na igualdade de oportunidades. E ainda a organização de vários congressos, seminários sobre a temática dos direitos humanos, que tem sido, de facto, dos focos principais. A Fundação tem desenvolvido uma atividade consistente e regular no plano educativo, na relação com as comunidades e, de facto, tem como públicos-alvos a comunidade escolar, as famílias, proporcionando uma oferta abrangente e variada de atividades ancorada na biblioteca e no museu, por exemplo, em Leiria, com visitas guiadas, oficinas pedagógicas, promoção do livro e da leitura, ocupação de tempos livres, espetáculos, conferências, ações de formação, justamente no interior do país. Desenvolve também um conjunto de iniciativas orientadas à promoção do envelhecimento ativo e saudável e ao bem-estar, fomentando o empoderamento e a valorização pessoal dos géneros. Portanto, em novembro de 2020 apresentou-se um plano estratégico que procura cumprir e dar continuidade à visão que presidiu à criação destas duas fundações e o percurso, de facto, de 25 anos de experiência e serviço público na observação e avaliação do seu impacto junto da sociedade e do compromisso e vinculação destas aos desafios que emergem no contexto cultural, científico, educativo e social em Portugal, na Europa e no mundo. Este plano identifica os principais desafios e define 12 objetivos estratégicos estruturados em 8 eixos. Destaco... Isabel, peço desculpa também, mas se pudesse também concluir e depois também já voltar a fazer uma série de iniciativas e depois poderei falar sobre isso, mas de facto queria regressar, e portanto temos uma série de iniciativas, talvez só sublinhar aqui que temos também uma iniciativa com a Universidade Católica na capacitação de líderes comunitários, designadamente através da criação de uma academia de líderes para mulheres em colaboração com a Universidade Católica. Portanto, há uma série de iniciativas. Mas, sobretudo, eu queria, para terminar e para concluir, sei que estou a utilizar demasiado tempo, com palavras da fundadora da Prodignitar. No momento em que graves tensões e conflitos perturbam o mundo, é indispensável que tomemos consciência das nossas responsabilidades, qualquer que seja o setor da sociedade em que nos inseramos, quaisquer que sejam as nossas funções. Somos elementos de uma sociedade que queremos mais justa, mais fraterna, mais tolerante e mais pacífica. Mas como conseguimos
dando cada um de nós a sua contribuição e, sobretudo, transmitindo aos mais jovens não apenas conhecimentos, mas fazendo-os descobrir e viver os grandes valores humanos que devem impregnar a sociedade que desejamos. A educação é, por isso, o caminho mais indicado para essa descoberta e vivência. E estas palavras são de uma atualidade extrema. Enfim, terminaria com as palavras da fundadora, mas há uma série de outras coisas que poderia dizer, e sobretudo agora que estamos com uns números avassaladores da pobreza no mundo, aumentados brutalmente pelo Covid-19, pelo conflito agora entre a Ucrânia e a Rússia, enfim. Mas já voltaremos a essa. Muito bem, muito obrigado. Mas já teremos tempo numa segunda ronda para isso. Gostava só de, enfim, a propósito das palavras que citou, ocorreu-me uma outra, de facto de uma atualidade evidente, mas ocorreu-me ainda uma outra frase de uma também de grande atualidade, que diz que não há melhor lição do que um bom exemplo, e isso tem muito que ver, de facto, com o modo como nós nos orientamos na vida e pelo modo como pautamos as nossas condutas enquanto cidadãos desde logo. Estava também a ouvi-la no início elencar os membros fundadores e se calhar nisto como outras coisas não há coincidências, e estava a pensar que alguns dos fundadores que elencou são também membros fundadores da APAV, e portanto acho que estas preocupações de cidadania são preocupações que têm de facto ver com uma atitude de quem está na vida pública e na vida privada, e isso é também muito, muito evidente. Já voltaremos aqui também. Dr. José Queiroz, por favor, muito obrigada por estar connosco também, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. Para nós e para mim particularmente é um prazer e uma honra estar aqui. Eu gostaria só também de saudar muito rapidamente a professora Luísa Neto pela iniciativa e pelo convite, saudar também os colegas oradores, o Dr. Isabel Soares e o Dr. Daniel Coutrinho, e em particular também saudar o trabalho louvável que fazem as organizações que aqui representam, e saudar também todos os comandos e, espero eu, todos aqueles que estão a ver via streaming o canal do YouTube do INA, esta nossa comunicação. Muito rapidamente, tentando ser mais ou menos sucinto, dizer que a Agência Piaget para o Desenvolvimento, conhecida pelo seu acrónimo AP10, é uma entidade de direito privado, é uma associação, portanto, normalmente aquilo que é denominado de ONG, ONGD, uma organização não governamental para o desenvolvimento, portanto, proveniente da economia social, da sociedade civil, e nós basicamente vemos-nos como um agente de transformação social. Digamos assim que este é o nosso grande propósito, a nossa grande missão, e o nosso ato fundacional gira em torno disto. Eu, quando estava a pensar aqui neste tema que a professora Luísa Neto colocou como desafio aos diferentes oradores, e achei muito interessante esta ideia da democracia política à democracia social. E, em boa verdade, estava a pensar que muitos dos vetores ou valores fundamentais à democracia são o da pluralidade, é o do direito à participação, e que o direito à participação é o dar a voz e dar o agir a quem não pode fazer ouvir essa mesma voz no espaço público, a quem não tem oportunidades para agir de forma transformacional no espaço público. E estou-me a referir a quem? Estou-me a referir muito às populações com quem a AP10 normalmente trabalha, às comunidades que normalmente estão em situação de grande ou extrema vulnerabilidade. Falo de trabalhadores do sexo, falo de pessoas que estão em situação de reclusão, falo de utilizadores de drogas em situação de extrema dependência e de extrema carência, falo de pessoas em situação de sem-abrigo, de crianças que são retiradas à família pelos tribunais, normalmente associadas a problemas de violência e são colocadas em instituições de acolhimento, e inclusive também falamos de desempregados de longa duração. Normalmente este é o espectro de intervenção que a AP10 tem no campo social. E de fazer intervenção, de trabalhar com e trabalhar para estas populações norteados por que tipo de direitos fundamentais? Bom, basicamente preocupa-nos muito esta ideia do acesso à saúde, a uma saúde promotora do bem-estar, do acesso a uma educação verdadeiramente formativa e do acesso ao trabalho digno e decente por parte destas populações. A forma como nós fomos estruturando a AP10, e foi-nos pedido para falar um bocadinho sobre isto aqui no início, diríamos que a AP10 tem uma identidade tripartida. Nós desde fomos fundados, já agora feito para dizer, em setembro de 2004, portanto daqui a pouco estaremos a fazer 18 anos de existência, e quando nos concebemos, quando desenhamos a nossa organização, a ideia foi ter uma identidade tripartida que precisamente se dividiria em três grandes eixos.
o da ação, o da intervenção, que é aquele que normalmente está mais associado às ONGs, aquilo que os anglo-saxónicos gostam de chamar do service provider, aqueles que provêm, né, que prestam serviços à comunidade, mas depois também achamos que seria importante, para além de agir, de intervir, de criar condições, por exemplo, de melhores condições de saúde e de bem-estar junto a estas populações, que seria importante também refletir sobre a nossa prática e refletir se a nossa intervenção era realmente uma intervenção impactante, se realmente transformava ou não as condições de vida das nossas populações, das populações com quem trabalhávamos, e se era promotor de uma mudança melhoradora, ou que melhorasse essa vida dos sujeitos, ou seja, numa só palavra, promotora de bem-estar. Então, sentimos desde o início a necessidade de começar a fazer investigação, quanto mais não fosse primeiro por processos muito simples de avaliação processual, avaliação de objetivos e resultados, para evoluir depois para uma avaliação mais de impacto e também fazendo alianças estratégicas, quer com universidades nacionais, portanto, aqui do nosso território português, quer com universidades internacionais, portanto, como a de Frankfurt, ou a Universidade de Londres e a de Liverpool, pronto, algumas entidades também internacionais do campo da investigação que nos fazia sentido trazer para estes processos de avaliação do nosso trabalho, quer também depois promovendo num terceiro eixo, ou preocupando-nos com, face à evidência recolhida e face à prática dos nossos profissionais, tentar perceber do ponto de vista político aquilo que deveríamos advogar. Ou seja, tentar trazer uma voz política, uma voz cidadã, como disse há bocado a própria professora Luísa Neto, para os diferentes fóruns ou fora dos decisores políticos e afins. Dividindo isto desta forma, como é que nós então, até acedendo a este desafio da democracia social que nos foi colocado aqui, e esta ideia da pluralidade e do direito à participação, como é que nós então, em alguns momentos da nossa atividade, da nossa intervenção, não tem sido de forma continuada e sistemática como gostaria, mas tem ocorrido, e eu gostaria que isto fosse uma boa prática, para fazer o quê? Como é que nós fomos incluindo também as próprias populações, as próprias comunidades, alvo de intervenção, nestes próprios processos. No campo da intervenção, por exemplo, o que nós fomos fazendo muitas das vezes foi incluir, quer no desenho e concepção do projeto, que é para ser implementado no terreno, quer na própria metodologia a implementar e quer no processo de monitorização e avaliação, trazer as próprias populações a darem os seus contributos e a dar a sua visão face a esta forma de intervenção. Como é que fazemos isto, ou vamos fazendo isto, através de entrevistas individualizadas a estes sujeitos, através de pequenos focos de grupo, onde nós, pagando a estas pessoas, pagando, por exemplo, a um sem-abrigo, ou pagando uma pessoa que está em situação de consumos em contexto de rua, pagando a sua hora, o seu saber, trazemos-lo para o nosso contexto profissional, para o nosso gabinete de desenho de projetos e discutimos com ele e recolhemos junto dele ou dessas populações, pode ser mais do que um, não é? Os dados essenciais, dados vitais que melhorem o desenho e a implementação do projeto e a sua própria monitorização. Outra forma foi também a de ir criando a figura do educador de paz, ou seja, trazendo as próprias pessoas da comunidade que estão com consumos ativos de drogas, que fazem trabalho sexual, crianças, as próprias crianças ou adolescentes, mas adolescentes em situação de acolhimento, trazê-los para as próprias equipas de intervenção através da figura do educador de paz. E com isto, criando canais de comunicação e de aproximação, ao bocado o Dr. Daniel Coutinho falava das questões da proximidade, criando uma maior aproximação entre as equipas profissionais, entre a intervenção tecnocrática e a cultura, a vivência dinâmica destas próprias comunidades em situ, no seu contexto de vida. Uma outra forma também que, na questão da investigação, que nós fomos procurando, e aqui bem mais difícil, de incluir as populações, foi de tentar, junto de movimentos organizados destas comunidades, pode ser de consumidores, trabalhadores do sexo, pode ser até pessoas desempregadas ou de pessoas em situação de reclusão, foi procurar junto destes movimentos organizados consultores, experts, digamos assim, que possam contribuir para as questões da investigação. Por exemplo, um dos projetos que a AP10 liderou há pouco tempo a nível europeu, para a Comissão Europeia, chamado peer-to-peer, par a par, foi a de levar boas práticas de educadores de pares do mundo ocidental, de alguns países do mundo ocidental, onde por acaso se incluía aqui Portugal,
para outros países, portanto, fazer aqui uma transferência metodológica de boas práticas para outros países mais do leste europeu, nomeadamente os países bálticos, como a Lituânia, do sudeste europeu, onde trabalhamos com a Grécia, e do leste, com a Polónia, neste caso com uma ONG de Varsóvia. E o que procuramos fazer aí foi precisamente trazer o contributo, a expertise destas comunidades. Isto foi muito focado em torno do consumo de drogas e de como é que nós poderíamos melhorar as práticas de consumo e como é que poderíamos melhorar também a participação no espaço público dos utilizadores de drogas. O que nós fizemos foi buscar uma associação francesa, a SUD, a representação de uma grande rede europeia de consumidores de drogas, para que eles também connosco produzissem conteúdos formativos e também connosco pudessem ser eles próprios agentes de formação. Portanto, muitas vezes eles comportaram-se quer como consultores, quer como formadores de profissionais e técnicos nestes países mais para o leste e o Báltico europeu. Não só trabalhando como profissionais, como também trabalhando e formando futuros educadores pais nestas regiões. Por fim, ao nível da advocacia, ou seja, do campo político, a primeira preocupação, ou as três grandes preocupações associadas aqui à nossa intervenção no campo do advocacy, tem sido, por um lado, o de levar a realidade aos dirigentes e quadros da administração pública, aos decisores políticos e aos fazedores de lei. E, portanto, em boa verdade, assim, quase que esquematizando, levar a administração pública, aquela que opera, gera os programas e as próprias políticas públicas e estão mais próximos, e também geram também os financiamentos, né? Isso é uma coisa muito importante, e que estão mais próximos das ONGs, ou seja, da sociedade civil e das próprias comunidades, levar esta realidade e procurar mostrar as suas próprias dinâmicas de mudança junto da administração pública, levar ao próprio executivo, sempre possível, junto de ministros ou secretários de Estado ou subsecretários de Estado, portanto, nos decisores e naqueles que executam a lei, e depois aos fazedores da lei, ao legislador, não é? Portanto, estamos aqui a falar da Assembleia da República junto às suas diferentes comissões de especialidade. Portanto, levar a realidade tem sido uma das nossas preocupações, alertar para a desadequação das políticas públicas e, por fim, propor mudanças através de recomendações políticas e outros instrumentos dessas próprias políticas públicas aos regulamentos. Eu, se calhar, deixaria assim, numa primeira fase, este esquema assim mais de trabalho da própria AP10, tentando aqui já abordar as questões da democracia social, da inclusão e participação e da pluralidade, e pelo que eu percebi, e julgo que não me vou enganar, cara professora, terei uma oportunidade também, num segundo momento, de aprofundar mais aqui alguns aspectos que eu gostaria depois de fazer, se fosse possível. Muito obrigada. E sim, teremos essa oportunidade. Eu gostava só de salientar aqui daquilo que disse, aquilo que se percebe em termos de um leitmotiv e de um fio condutor que temos aqui nestas três entidades e que justificaram também, façam-nos essa justiça, o critério desta escolha. Com mais ou com menos longevidade, com maior ou menor âmbito de aplicação, são entidades, e isso é absolutamente essencial para o INA, que neste momento construiu a sua nova visão, o seu novo redesenho desta nova missão enquanto Instituto Público, em torno da ideia também de mobilizar a administração para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração, quer a APAV, quer a Fundação Marciais Maria Barroso Pro Dignitate, quer a AP10, tem esta preocupação de monitorização, de avaliação das respectivas atividades, nomeadamente em parceria com as instituições de ensino superior. Isso foi referido expressamente, quer pelo Dr. Isabel Soares, quer pelo Dr. José Queiroz. Eu sei que é uma preocupação também da APAV, esta colaboração com as unidades de investigação e desenvolvimento, com as instituições de ensino superior, e parece-me de facto que esta construção de parcerias com estas entidades, para efeitos de monitorização, para efeitos de avaliação, é a única forma possível de influenciar as políticas públicas, porque nós não podemos influenciar políticas públicas sem uma base sustentada de evidência, sem uma base sustentada de conhecimento. E, portanto, é importante construir esta ideia de rede, a ideia de boas práticas, falava o Dr. José Queiroz, mas construir esta ideia de rede em termos de facto sustentados. E gostava de facto de salientar isso. Nós vamos fazer uma segunda ronda entre os nossos oradores, sendo que, entretanto, voltava a acentuar a possibilidade de que os nossos formandos possam desde já começar a fazer chegar questões, enfim, desde já através do chat, depois naturalmente terão também a possibilidade de levantar a mão no fim desta ronda, teremos tempo para
para debate e, portanto, voltando à ordem que seguimos inicialmente, Dr. Daniel Coutrinho, se quiser de algum modo completar a sua intervenção inicial, quer quanto à questão do âmbito de intervenção, da APAV, quer no que diz respeito àquilo que também foi resultando aqui desta conversa, até agora mais ou menos em forma de monólogo, mas de um monólogo concertado, que me parece que tem aqui vários pontos em contacto, de facto. Claro. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. E obviamente tive a ouvir com atenção a companheira e o companheiro, não é? Já temos pelo menos aqui algum tempo e de alguma forma já nos cruzámos, todas e todos, não é? Portanto, somos massa, as organizações que aqui estão acabam por ser massa uma das outras, não é? E o espírito de participação é exatamente este, não é? Portanto, que é a construção em conjunto de uma perspectiva comum, transversal dos direitos humanos, do princípio da participação, da inclusão, da complementariedade, não é? Aquilo que a professora Luísa Neto, quando eu terminei a minha primeira intervenção, falou desta ideia de nos complementarmos. A grande verdade é que até agora as organizações da sociedade civil têm vindo, não foi sempre assim, não é? Isto é um processo, não é? E os processos têm o seu tempo. Houve um caminho que foi feito, no princípio a ideia da complementariedade, deste trabalho de parceria, não é? Que é isto que se chama. Era uma coisa muito mais formal e era uma coisa muito mais difícil de se fazer. Alguns de nós seremos do tempo das chamadas cartas de conforto, não é? Em que as organizações escreviam umas às outras e diziam, vá lá, eu não me importo, não é? Hoje em dia esta ideia acabou, não é? Portanto, já não temos esta ideia da carta de conforto, nem da ideia de quintal, não é? Portanto, esta ideia de complementaridade faz todo o sentido, ou seja, só faz sentido, até porque não somos. E exemplo disso é o plano nacional de que falou a professora Luísa Neto, de que o INA tem sido a casa, e de que eu sou, com muito orgulho, um dos formadores, é exemplo disso, ou seja, é exemplo de que cada vez menos o trabalho entre as organizações tem que ser um trabalho de quintal ou de quintas, não é? E que tem que ser cada vez mais um trabalho de articulação, de rede, de parceria. E como é que nós fazemos isto? Voltando à minha área, voltando à área das vítimas de crime, passa muito, mas eu acho que depois passa muito pelo trabalho com todas as organizações, percebermos qual é a língua que falamos, ou seja, de que conceitos estamos a falar. Primeiro é necessário afinarmos as linguagens. Eu costumo dizer, é primeiro preciso, mas se calhar é defeito psicólogo, é primeiro necessário um movimento esquizofrénico em que as pessoas estão livres de dizerem, e são sempre livres, de dizerem e entenderem a realidade como quiserem, é válido, mas depois, para trabalharmos em rede e em complementaridade e em subsidiariedade, é necessário que os conceitos sejam os mesmos, que os conceitos sejam comuns. E as organizações da sociedade civil descobriram isto, se calhar há uns 15, 10 anos para cá, começaram a perceber que era importante percebermos quais eram os conceitos, quais são as linguagens comuns, o que é que nós temos que nos aproxima mais e o que é que nós temos, porque também é importante perceber o que é que nos afasta, mas percebermos dentro do que é que nos afasta, porque é que nos afasta. E muitas vezes tem a ver, obviamente, com orientações filosóficas, políticas, seja o que for, mas na verdade a visão das organizações não governamentais é a visão da democracia, não é? Do poder do povo, se a gente puder dizer isto, do fazermos, não é? O poder da cidadania,
não é? Sem esquecermos, e a doutora Isabel Soares, eu lembro muito bem, eu tive a sorte de participar em várias coisas com a senhora doutora Maria Barroso, que era uma pessoa que falava muitas vezes e que contrapunha muito isto, a ideia do direito e a ideia do dever. E muitas vezes falávamos sobre a questão do artigo 29º da Convenção dos Direitos Humanos, que fala realmente sobre o dever, não é? Porque o resto são tudo direitos, mas o dever é fundamental para que os direitos se cumpram de forma plena, não é? Portanto, isto foi organizador para as organizações da sociedade civil. Antes que eu me perca, qual é o caminho que estamos a fazer agora? Aquilo que nós temos tido como reportes, muitas vezes, de entidades europeias que avaliam o Estado, não é? Que avaliam como é que o Estado tem funcionado em determinadas maneiras, e vamos, por exemplo, à área da justiça, é que o Estado é muitas vezes acusado, e tem sido bem acusado, de muitas vezes não se inspecionar a si mesmo. Ou seja, o Estado é de uma forma lata, porque sistema somos todos, Estado é só um. O Estado, de alguma forma, olha para as organizações e bem, supervisiona-as, tenta perceber se aquilo que é o seu âmbito de atuação está a ser cumprido, até porque na grande maioria das vezes as organizações são apoiadas pelo próprio Estado, mas o próprio Estado muitas vezes tem falhado no seu próprio olhar para si. E nós achamos que esta alteração tem acontecido, de alguma forma, em algumas matérias. Se formos relativamente e especificamente aqui às questões da violência e sobretudo da violência doméstica, Portugal tem escutado, o Estado tem escutado, tem lido atentamente as recomendações que vêm de fora. Portanto, o seu trabalho de avaliação interna, de inspeção interna, de introspeção interna, do que é que tem feito, do que falta fazer e do que não tem feito muito bem, tem sido realizado. Mas, sobretudo, nos últimos anos, e aquilo que temos percebido, e ainda bem, é que tem contado com as organizações para serem suas parceiras. Mais do que fazerem aquilo que o Estado não pode fazer, ou se substituírem ao Estado naquilo que o Estado não pode fazer, têm olhado para as organizações como parte fundamental da própria atuação do Estado. Não é? Claro que isto depois implica sempre, se nós quisermos, alguns movimentos mais perversos, mas que fazem parte da vida, que é os movimentos do deve e do haver, como é óbvio, não é? Portanto, também tem que haver este princípio, mas cada vez mais o Estado tem olhado para as organizações e neste domínio, no domínio da participação, da inclusão dos direitos humanos, para as organizações da sociedade civil como parceiras. Se há coisas que faltam fazer, obviamente que há. Temos que perceber que o nosso trabalho de todos, organizações de Estado, nesta matéria, não, é um trabalho recente. Nós começámos como uma espécie de bombeiros, não é? Em que fomos todos apagar fogos, foi preciso salvar vidas, e o trabalho da educação e da prevenção tem sido, pelo menos na minha ótica e na nossa ótica, aquele que tem sido mais descurado, não é? É que nós gastamos menos dinheiro na intervenção se gastarmos mais dinheiro na prevenção. É esta balança também. E o que é que podemos fazer? Para além da prevenção que tem que ter cabeça, tronco e membros, temos que começar, tal e qual como a professora Luísa Neto disse bem, as organizações da sociedade civil têm uma preocupação muito grande com a avaliação de impacto das suas ações. E é preciso que o Estado também comece a avaliar o impacto das suas ações, para perceber o custo delas, para perceber, de alguma forma, qual é o produto das suas intervenções, se realmente serviram para mudar formas de fazer,
para mudar formas de pensar do Estado no seu todo relativamente a estas questões. E depois, por outro lado, naquilo que diz respeito aos cidadãos e às cidadãs, do ponto de vista do seu acesso aos direitos, torná-los cada vez mais, direitos e deveres, mas torná-los de forma mais clara. Eu muitas vezes penso nisto, por exemplo, nós temos muitas campanhas, e vamos à área em que trabalhamos mais, na área das vítimas, e a grande maioria das campanhas continuam a ser em português, por exemplo. Ou seja, temos que começar a disseminar campanhas que vão para além do português, que vão para além do inglês, que existem por vezes sazonalmente no Algarve. A própria tradução de documentação que são usadas pelas diferentes entidades públicas no apoio às pessoas, no trabalho com as pessoas, a tradução, por exemplo, para facilitar a percepção por parte das pessoas deste tipo de informação. E calmo por agora, portanto, não. Muito obrigada, doutora Isabel Soares. Doutora Isabel Soares, se calhar agora tentar eventualmente explicitar também um bocadinho mais aqueles eixos que falava agora neste novo relançamento também da Fundação, enfim, naturalmente para se referir àquilo que entenda também daquilo que fomos aqui ouvindo falar. Muito obrigada. Eu, enfim, estou de acordo com aquilo que disse o Dr. Daniel Coutinho e o ponto que ele focou dos deveres, que era uma batalha de Maria Barroso e da Fundação para a Dignidade também se preocupou muito em falar dos deveres, não só dos direitos, mas também dos deveres, e cada vez mais acho que é fundamental. Aliás, como a professora Luísa Neto também falou, do exemplo e das boas práticas. Eu acho que é por aí que nós também temos muito que ir, e pelo exemplo e pelas boas práticas, e daí acho que este webinar é muito importante. Objetivos estratégicos da Fundação, agora Maria Barroso Mário Soares, a ideia é reforçar o conhecimento sobre a vida, a ação dos patronos, digamos, da Fundação, destacar o percurso e a ação social, cultural e humanitária de Maria Barroso, reforçar a sustentabilidade, resiliência e coesão institucional, impulsionar o acesso aberto ao conhecimento e à herança cultural, tornar a Fundação uma instituição de referência para a compreensão do Portugal contemporâneo, constituir um espaço de reflexão estratégica sobre os desafios da contemporaneidade, temos feito isso e estamos insistindo sempre nessa temática, afirmar a Fundação enquanto plataforma de educação e literacia para uma cultura histórica, cívica e democrática, que são fundamentais, conectar o ecossistema das ciências sociais, artes e humanidades, ligando instituições de ciência, de cultura, da sociedade civil e decisores políticos através das áreas de intervenção da Fundação, ampliar e diversificar as redes e parcerias institucionais, e temos feito muito ao nível, e a professora Luísa Neto também falou, das instituições de ensino superior, com grandes parcerias, tanto com a Universidade Nova, como com a Universidade Católica, mas também com a Universidade Clássica. Enfim, temos ampliado muito essas parcerias e aumentaram a visibilidade da Fundação e das suas atividades junto da sociedade. E, portanto, estamos também a garantir a transformação digital da Fundação. Nós temos a Fundação Mário Soares Maria Barroso, é talvez o arquivo mais notável que existe em Portugal da história contemporânea, quer dizer, um arquivo fundamental com a correspondência deles, todos os papéis de tudo, quer dizer, Mário Soares colecionou papéis desde os seus 16 anos, tudo isso está na Fundação e é um património único de todos nós portugueses e que está a ser todo digitalizado, já está uma grande parte digitalizada, que pode ser cultural, pode ser consultada e que está a ser, aliás, alvo de estudos de várias universidades. Portanto, tudo isto é muito importante e também vamos participar nas comemorações do 25 de Abril, nas comemorações também do centenário de Mário Soares e do centenário de Maria Barroso, e também esta ideia que disse da parceria com a Universidade Católica sobre a tal Academia de Líderes para Mulheres, através, portanto, da capacitação de líderes comunitários, que achamos que é fundamental.
Estes são, de facto, os eixos em que estamos preocupados. Mas, eu insisto, a educação é fundamental. E a minha função principal é ser diretora de uma escola com 1850 alunos, portanto, a educação é fundamental e nós temos que atuar cada vez mais na educação, pelas boas práticas, pelo exemplo, pela divulgação dos deveres, porque eu isso vejo, porque tenho uma escola de alunos desde os 4 meses até à universidade, os deveres também são fundamentais, porque eles só têm a consciência dos seus direitos, mas não dos deveres. Basicamente era isto, não tenho muito mais a acrescentar, mas estarei disponível para todas as questões. Muito obrigada. Dr. José Queiroz. Ok, obrigado então. Eu então gostaria de retomar uma parte deste meu raciocínio e também ao encontro do que os colegas oradores estavam a dizer, e relativamente a esta questão, por exemplo, do levar a realidade e agora sim um bocadinho da vertente do profissional e sim um bocadinho da vertente da intervenção da ONG propriamente dita e indo diretamente às populações. O que nós fomos apercebendo também durante o nosso trabalho era que a voz política, a intervenção cidadã deve ser provavelmente devolvida, deve ser provavelmente construída, criada, através da criação, da construção de condições que permitam isso às próprias comunidades, aos próprios indivíduos que são sujeitos a sofrimento, são sujeitos ou que estão afastados dos direitos mais fundamentais, do acesso à saúde e por aí fora. Então o que nós desde muito cedo e logo em 2005, 2006 começamos a preocupar foi como é que nós poderíamos ajudar a criar movimentos, por exemplo, de trabalhadores do sexo ou movimentos de pessoas utilizadoras de drogas. Na altura, após até a visita de um consumidor de drogas holandês, mas que era essencialmente um ativista, um político destas áreas, o Theo Van Damme, a Portugal, com o qual aproveitamos para organizar um seminário junto de diferentes instâncias, autoridades policiais, junto de investigadores e da universidade, junto de profissionais, junto dos próprios consumidores, da população de consumidores aqui do Porto, e de outros atores. O que nós aproveitamos foi, através desse impulso, desenhar uma formação, quer para trabalhadores do sexo, quer para pessoas em situação de sem-abrigo, quer para pessoas utilizadoras de drogas, uma formação sobre a constituição de um movimento organizado ou de associações que pudessem defender os seus direitos. Daí surgiu depois um trabalho mais aprofundado com uma dessas comunidades e com alguns seus sujeitos, nomeadamente os utilizadores de drogas, que levou à formalização em Diário da República e à construção de uma organização chamada CASO, que é os Consumidores Associados Sobrevivem Organizados, e que desde 2010, 2011 tem mantido uma atividade bastante profícua, não só no panorama nacional, como no panorama internacional, na defesa dos direitos de consumidores que ainda se encontram no ativo. Isto para nós foi uma experiência extraordinária porque, lá está, foi a verdadeira democracia social a funcionar no dia-a-dia, na realidade, e onde há um colocar ao serviço destas populações, de todo o nosso saber técnico, jurídico, porque também tivemos que apelar a colegas da área jurídica, para a formalização desta associação. Claro que também depois continuamos a apoiá-los ao nível logístico, demos uma sala onde eles é que tinham a chave dessa mesma sala e eles é que poderiam aceder à mesma, e demos também todo o tipo de apoio político e advocacy que estava ao nosso alcance, quer até, por exemplo, convidando-nos para conferências, high-level meetings, seminários e por aí fora, quer também dando-nos a conhecer decisores políticos. Isto para mim é um bom exemplo, tal e qual como aconteceu também com a rede de trabalho sexual, aí sim mais uma lógica de parceria entre trabalhadores do sexo, investigadores e profissionais que se organizaram numa rede para defender os direitos das pessoas que fazem trabalho sexual, quer através também do MTS e outro tipo de movimentos que não se vê compreender. Para mim isto aqui tem muito a ver com esta ideia de empoderamento e se calhar com uma realização última deste próprio conceito de democracia social e de dar voz e permitir a participação inclusiva, sofrendo depois até as próprias consequências de estes atores empoderados e com uma voz política discordarem da nossa própria posição política ou da nossa própria intervenção. Portanto, muitas vezes sendo eles próprios adversários políticos, e ainda bem, porque também a diferença, não é? E o contraditório é muito importante ao espaço público democrático. Lá está, voltando, isto foi um desses trabalhos. Uma outra forma também para nós de levar esta realidade e de dar voz foi, por exemplo, aquela que aconteceu
em 26 de março de 2020, no período Covid, em que, através da APDES, mas não só, da RTS e em particular do MTS, foi possível escrever uma carta aberta à Ministra do Trabalho e da Segurança Social para alertar para a questão da prostituição voluntária ou da atividade sexual comercial não ser considerado trabalho sexual, não estar enquadrado legalmente e não ser ainda possível ter revogado o artigo número 1, o número 1 do artigo 169 do Código Penal, que tipifica o crime de latrocínio simples e que não permite que estes trabalhadores e trabalhadoras do sexo possam ter acesso quer a direitos laborais, quer à proteção social. E, portanto, por exemplo, na proteção social não gozando nem de reforma, nem de subsídio de desemprego ou de doença. Isto é algo que nós temos advogado, e dizer que a equipa do Porto já tem feito um trabalho notável a este nível, quer em colaboração com os movimentos organizados de trabalhadores de sexo, quer com, por exemplo, o RTS, quer também com alguns juristas, como o Vítor Peixoto, e que levou, por exemplo, em 2012, à consideração de vários grupos parlamentares partidários e comissões de especialidade esta questão do direito ao trabalho sexual e do acesso aos direitos laborais e de proteção social por parte das trabalhadoras do sexo. Outras formas de também trabalhar e que para mim são muito importantes e que já entronca aqui nesta questão de propor mudanças e ao nível das recomendações políticas, acabei de referir uma, que a equipa do Porto Cheio da APTES tem feito e tem advogado de forma sistemática. Uma outra, por exemplo, que acho um dado engraçado, mas também que é preocupante, foi através de um projeto europeu também que nós liderámos ao nível da eliminação da punição corporal como prática parental. Nós conseguimos fazer com que o nosso parceiro, apoiámos o nosso parceiro búlgaro, a levar um conjunto de recomendações políticas que que subiram ao Parlamento búlgaro para que fosse traduzido em espírito de lei, fosse traduzido em lei, a eliminação do castigo corporal junto às crianças enquanto prática parental. Posso-vos dizer que isto gerou um imenso dissenso e um imenso conflito entre diferentes bancadas parlamentares na Assembleia Nacional da Bulgária, porque havia partidos que não concordavam com esta ideia de eliminação corporal enquanto prática parental. E, portanto, vejam como há o trabalho em articulação em rede e o trabalho colaborativo entre sociedade civil e Estado, sociedade civil e representantes legais ou legisladores pode ter efeitos impactantes não só no nosso território, mas também em territórios muito mais distantes, como é este o da Bulgária. Eu queria aqui então sublinhar 2 ou 3 pontos e depois terminava aqui a minha intervenção. Um deles é o que foi dito pela professora Luísa Neto muito bem, mas depois também os colegas corroboraram, que é precisamente tudo da evidência, o evidence-based, não é? Fazer políticas baseadas em evidência é fundamental, é algo que até que eu acho de certa forma já é de tal maneira falado e repetido que se tornou uma redundância que não sei até que ponto é que hoje em dia os decisores políticos ainda são sensíveis a esta questão da política baseada em evidência. No entanto, parece-me que é a mais racional, porque é aquela também que entronca não só na efetividade do desenho da política pública, como também no seu custo-benefício, como falou há bocado o Daniel Coutrinho. Porque, por vezes, há políticas de tal maneira desenhadas de forma desajustada face à realidade, cujo custo que elas trazem, não só para a dignidade da vida das pessoas, mas também para o próprio Orçamento de Estado, é de tal maneira brutal que aquilo poderia ser corrigido com uma ou outra simples emenda na própria lei, ou até se calhar com o desenho de uma lei um pouco mais adequada. Portanto, a questão do custo-benefício me parece-nos bastante importante ser abordada aqui. Por fim, para além da questão da evidência, falar do diálogo entre Estado e sociedade civil. Nós temos advogado, não só a nível nacional, mas também a nível europeu, e junto com outras redes europeias de trabalho, para que haja um diálogo estruturado entre Estado e sociedade civil nos diferentes fenómenos e áreas de atuação da sociedade civil, nomeadamente não só no fenómeno de droga, prostituição, trabalho sexual, prisões, por aí fora, crianças, muitos outros sem abrigo. É muito importante que este diálogo continuado, e eu sei que o Daniel há bocado também voltou a referir isso, que este diálogo seja continuado, sistemático e estruturado, que não seja, por exemplo, instrumentalizado, como por vezes acontece, ou para celebrar algum tipo de acontecimento internacional e isto aparecer na agenda mediática e aparecer como estando muito bem, e portanto há aqui uma espécie de tokenismo, não é? Que é uma utilização, uma instrumentalização da sociedade civil
promover um falso diálogo social, diálogo social, isto não nos parece muito bem e, portanto, daí ser continuado e sistemático e estruturado porquê? Porque ele deve obedecer a critérios. Deve-se obedecer a critérios que, entre outras coisas, por exemplo, não permitam que aquele que é o financiador da intervenção das entidades da sociedade civil possa depois também usar isso como uma espécie de instrumento político de coação ou de contenção desse próprio diálogo social. Outros critérios muito importantes para esse diálogo deveria ser precisamente o da monitorização e avaliação por parte de ambas as instâncias e deveria ser também a efetividade, não é, da ação pública. Portanto, esta questão do diálogo nós parece muito importante. Há bons exemplos que devem ser melhorados, mas que já são bons passos. Um deles é o promovido pela Direção-Geral de Saúde ao nível do Fórum Nacional para o VIH-Sida, tuberculose e hepatites virais, onde pelo menos duas vezes por ano entidades da sociedade civil e elementos representantes da Direção-Geral da Saúde nestas áreas sentam à mesa e discutem questões como financiamento, boas práticas e evolução da realidade, portanto, da tuberculose e hepatite no país e, portanto, tentam de forma dialogada melhorar quer os regulamentos, quer a intervenção, ou, por exemplo, a nível europeu, onde nós temos assento, que é o European Civil Society Forum on Drugs, onde elementos da Comissão Europeia, os famosos eurocratas, portanto, da Administração Pública Europeia e representantes da sociedade civil se sentam duas vezes por ano para discutir precisamente as estratégias europeias para as políticas de drogas, quer também o próprio plano de ação. E eu julgo que isto, com os seus constrangimentos e as suas dificuldades, ainda assim são bons apontamentos e bons sinais para que esta ideia de democracia social e para que esta interação e feedback retroativo entre Estado e sociedade civil possa realmente acontecer e ser aprofundado. Pronto, e eu não diria mais nada e muito obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigada. Eu julgo que desta segunda ronda, nós voltamos fundamentalmente a ter aqui dois conceitos contrapostos, contrapostos, mas que têm necessariamente que estar alinhados, o conceito de Estado de poder e o conceito de Estado de comunidade. Há pouco dizia-se, enfim, o Estado somos todos nós, e de facto o Estado somos todos nós, mas há uma dimensão de Estado de poder e de Estado de comunidade que nós podemos ainda assim distinguir, mas que importa de facto que trabalhem conjuntamente. E eu diria também aqui que, na sequência do que foi dito, de forma mais ou menos explícita pelos três oradores, que eu acho que é importante nós percebermos que estas formas de atuação da sociedade civil têm que ultrapassar ou não podem apenas ficar por uma dimensão de dever moral. É verdade que a questão da dimensão direito e dever tem que ser aqui equacionada, mas é importante perceber que não estamos a falar apenas, e já tivemos essa fase, em que as intervenções da sociedade civil eram intervenções, perdoem-me a expressão, de algum modo amadoras e baseadas no voluntarismo, enfim, são sempre baseadas na vontade, mas baseadas num voluntarismo de algum modo pouco coordenado da sociedade civil. É importante, falava-se há pouco também disto, que haja esta necessária capacitação das próprias organizações da sociedade civil. O José Queiroz dizia que não sabia até que ponto é que os decisores políticos ainda hoje em dia de algum modo eram sensíveis à questão do evidence-based, porque de facto não há entidade que hoje em dia, a menos que queira dar, perdoem a expressão, algum tiro no pé, diga que faz uma intervenção que não é sustentável. Isso parece-me evidente, mas é importante perceber que de facto esta ideia da solidariedade vertida na forma de atuação da sociedade civil é uma solidariedade que não é um dever moral apenas, é uma exigência jurídica e é uma exigência política da comunidade e dos cidadãos. E, portanto, as pessoas não fazem isto, não se organizam em termos de sociedade civil apenas porque, perdoem-me a expressão, são boazinhas e há aqui uma perspectiva quase caritativa ou assistencialista em relação a estas matérias. Daí esta necessidade, de facto, de ver as coisas no outro sentido. E um segundo ponto, porque o José Queiroz falava também na questão da rede, aqui na perspectiva da rede internacional também, na sustentação internacional, é importante nós percebermos também esse contexto e percebermos
enfim, nós também podemos cair num umbiguismo de achar que só no contexto europeu é que temos um sistema de proteção de direitos. Não é o caso, temos sistema de proteção de direitos no sistema africano, no sistema americano, enfim, mas centrando-nos aqui naquilo que não é um umbiguismo, mas que é o contexto em que estamos inseridos, eu lembrava que, quer no contexto do Conselho da Europa, a Carta sobre a Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos de 2010, que vem dizer precisamente que esta reconstrução do Estado de Direito Democrático há de ser conseguida através, e a doutora Isabel Soares mencionava isso, através da educação para a cidadania democrática, a educação para a cidadania sobre a cidadania, não é? E o aprender fazendo, voltamos à questão muito à questão do exemplo, a própria União Europeia tem acentuado esta dimensão de que a reconstrução da confiança dos cidadãos no Estado de Direito só pode assentar na ideia da educação para a cidadania democrática e para os direitos humanos. A Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia tem dito exatamente o mesmo. De facto, se há forma de que os cidadãos voltem a acreditar também nesta dimensão do Estado de Poder, se nós conseguimos voltar a casar o Estado de Poder com o Estado de Comunidade, é através necessariamente desta educação para a cidadania, desta educação para a ideia de serviço público também. Voltamos ao início e à tal área estratégica de formação que foi aditada por despacho de março e sob proposta do INE em termos daquela que é a necessária formação na administração pública. Eu não vejo ninguém aqui que me tenha enviado perguntas através do chat, mas é a altura de os nossos participantes aqui poderem, mesmo sem qualquer inscrição prévia, por favor, ativem os microfones, levantem a mão, coloquem as vossas questões, por favor. A primeira pergunta é sempre mais difícil, portanto, vamos a partir daí, normalmente aparecem várias. Quem é que eventualmente quer começar? Posso? Sim, por favor. Não será tanto uma questão, mas apenas uma ressalva. Eu acho que, tanto estive a ouvir atentamente e acho tanto muito interessante as intervenções, gostei muito, mas é assim, o papel destas entidades, em que medida é que está a ser divulgado? Aí está, voltamos uma vez a falar da comunidade local, do cidadão comum. O que é que está, portanto, no fundo, o que é que poderia ser mais levado adiante em termos de divulgação? Porque eu considero, portanto, por aquilo que vejo, que ainda há realmente uma grande falta de conhecimento das pessoas acerca da existência das próprias entidades. E, portanto, até que ponto é que isso poderia eventualmente ser mais divulgado ainda junto da comunidade local e do próprio cidadão que precisa? Essa era só, portanto, era a minha questão, basicamente. Ok, muito obrigada. Eu acho que a questão tem que ver, se calhar, até um bocadinho mais com a ideia da comunicação destas, por parte destas organizações. Comunicação, divulgação, talvez mais até do que a divulgação, a comunicação. Por exemplo, falar em informação talvez seja pouco demais, porque nunca se sabe o que é que chega ao receptor, mas se calhar podemos voltar a seguir a ordem que fomos seguindo ao longo do seminário. Daniel Coutrinho, se quiser começar por aquilo que a APAF tem feito em termos de comunicação. Exatamente. Eu acho que aqui temos que ir por dois caminhos. Em 32 anos, a organização que represento tem sido, perdoem-me a presunção e a água benta, tem tido um trabalho de comunicação muito grande e muito direto junto das comunidades, junto das comunidades onde está implantada e onde não está implantada, porque temos uma visibilidade para o bom e para o mal, que é uma visibilidade nacional, que também advém, obviamente, de mais de 30 anos
de trabalho. Portanto, é importante a comunicação, no sentido de divulgar onde estamos, o que fazemos, quais são os valores que defendemos, mas sobretudo como é que podemos apoiar, e no nosso caso, como é que podemos apoiar vítimas de crime. Mas a comunicação também tem que ser ao contrário. Ou seja, quando falei há pouco da questão do estatuto da vítima, o legislador português não transitou, por exemplo, para o enquadramento legal português, a ideia que está no Estatuto da Diretiva da União Europeia, da referenciação, isto é, de as entidades públicas, neste caso, que recebem situações de crime, para quem são reportadas situações de crime, fazerem uma referenciação obrigatória com consentimento e decisão informada por parte das vítimas, por parte de quem sofreu o crime, de serem referenciadas por uma organização da sociedade civil que as possa apoiar diretamente naquele tipo de situações. Portanto, a comunicação a este nível é fundamental. Ou seja, a ideia da referenciação. Nós temos que perceber que, hoje em dia, a forma das pessoas chegarem às organizações já não é bem a mesma de há 15 ou 20 anos atrás, que era a ideia da porta aberta, não é? Eu tenho um problema e vou ali. Hoje em dia, e a professora Isabel Neto tocou nisso, as pessoas querem perceber se o Estado, seja o Estado poder, seja o Estado comunidade, se preocupa com elas. E qual é o esquema, qual é a forma de pensar? Deixa-me lá perceber se o Estado, se as organizações se preocupam comigo. Falta fazermos este caminho. Mas para fazermos este caminho de referenciação obrigatória, de articulação direta entre organizações, temos que ter cada vez mais uma cultura de parceria, uma cultura de participação, uma cultura entre organizações públicas e privadas, primeiro que tem a ver com a comunicação, com a forma, com os conceitos e com aquilo que são a linguagem comum, não é? Para se poderem entender. Portanto, eu acho, mas isto é a minha visão positiva e otimista das situações, este caminho está a ser feito, começa a ser feito. Agora, quando as pessoas não sabem ou não percebem onde estão as entidades, também muitas vezes há muitas formas de chegarmos e de termos acesso a esta informação. Também sabemos que o acesso à informação é diferente em diferentes locais do nosso país, apesar de sermos um retângulo relativamente pequeno, temos grandes simetrias e, do ponto de vista social, económico, tudo isto, não é? Portanto, e a tal história dos direitos e dos deveres não são bem iguais em todos os lados. Mas isto é uma perspectiva de reflexão interna que as organizações têm que fazer internamente, mas que também para fora o próprio Estado poder e o próprio Estado comunidade têm que fazer, não é? Portanto, de saber se quer realmente trabalhar nesta articulação, nesta parceria. Acho que terá dado aqui algo. Muito obrigada, Daniel. Doutora Isabel Soares, não sei se em relação a esta matéria gostaria de acrescentar alguma questão, algum ponto. A única coisa que me ocorre é dizer que de facto as parcerias são fundamentais e essa é a preocupação e nós temos essa preocupação justamente em chegar às escolas e sobretudo às universidades, é o fundamental, mas há muito a fazer nessa matéria, isso é uma constatação e a questão tem todo o sentido, há muito a fazer nessa matéria, é preciso divulgar mais as ações em que estamos envolvidos, enfim, como se sabe também, tem que haver uma estratégia para isto e reconhecer que falta uma estratégia para isto, mas de qualquer maneira também utilizar os meios, porque como dizia o Dr. Daniel, de facto a divulgação hoje não é a mesma que há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás e portanto é necessário utilizar todos os meios que temos ao nosso alcance para divulgar as nossas ações. Eu acho que aí temos que fazer um esforço muito grande e em relação ao público-privado, como é óbvio, portanto este tipo de parcerias eu acho que é fundamental. Muito obrigada. A propósito do que dizia, de facto,
a comunicação não chega da mesma forma, as pessoas não acedem à comunicação da mesma forma e não vale a pena também, diria eu, demonizar alguns meios. Acho que de vez em quando há uma ideia de que alguns meios são menos nobres de divulgação, mas é por esses meios que nós conseguimos provavelmente chegar a algumas pessoas e não devemos ter pejo em os utilizar. Doutor José Queiroz? Sim, pois relativamente à questão da comunicação, a primeira questão que me ocorre é logo, tem sido uma problemática que a APDES internamente tem muito levantado, e a primeira coisa que ocorre é termos recursos suficientes que permitam-nos ter um departamento de comunicação, de divulgação das nossas atividades, não é, que seja minimamente sofisticado e consiga segmentar, por exemplo, quer as populações que vamos atingir, quais é que são os grupos-alvos e como é que devemos comunicar com esses grupos-alvos. Um bom exemplo é muito diferente de comunicar com jovens não é, de 17 até aos 20 e poucos anos, e até se calhar aí também temos de segmentar e criar subgrupos, porque uma coisa é comunicar com jovens que estão no 12º ano, outros é que estão a concluir os cursos universitários, e comunicar o quê, que linguagem utilizar e onde, não é? E, por exemplo, a questão dos social media, como o Facebook, Instagram e por aí fora, é algo que nós temos apostado, mas é algo que requer recurso, requer que hajam pessoas especializadas, marketeers, especialistas em comunicação, especialistas em relações públicas, que normalmente são pessoas que até não costumam assim tão barato, não é? E que possam precisamente criar essa mensagem, criar essa imagem e divulgar o nosso trabalho. Uma das coisas que se coloca aqui na divulgação também do nosso trabalho é até que ponto, e aqui até a questão da tradutibilidade, que falava um bocado o Daniel Coutrinho, até que ponto é que uma linguagem demasiado técnica e complexa e elaborada, não é, chega a toda a população, ou chega a determinados segmentos da população. Como é que simplificar essa mensagem, essa informação, não é também turpar a própria mensagem? Pronto, são assim várias questões que nós temos. Neste momento nós temos, por acaso, alguém, não é por acaso, é um esforço que estamos a fazer, alguém especialista na área do marketing a trabalhar connosco para precisamente divulgar mais o trabalho que fazemos, para conseguir envolver mais as pessoas, o público em geral, naquilo que promovemos. Mas uma das coisas que temos descoberto e que eu acho muito interessante também é o fenómeno de invisibilidade, ou seja, muitas das populações com que a APDES trabalha, e neste caso nós sofremos muito com isso, são populações ditas ocultas ou invisíveis, não é, para o todo social e do nosso cotidiano. E há uma tendência da nossa parte para também nos tornarmos invisíveis, de certa forma, perante o todo social. É como se nós, de certa forma, sem o querer, mimetizássemos essa própria condição de invisibilidade dessas nossas populações. Por outro lado, a maneira como a comunicação social, que são normalmente os divulgadores por excelência dos fenómenos sociais, retrata e relata o nosso trabalho, é mais, pensarmos com algum cuidado, é mais em torno daquilo que é alarme social, aquilo que causa pânico moral. E, portanto, isto é algo que nós não queremos muito ver associado ao nosso trabalho, e em particular às nossas populações, porque tem tendência a estigmatizar, tem tendência a criar ou aumentar o preconceito sobre essas próprias populações. E, portanto, é algo também que torna muito difícil nós conseguirmos, junto à comunicação social, temos bons amigos jornalistas e pessoal que defende muito o nosso trabalho, mas ainda assim é muito difícil nós conseguirmos fazer passar a nossa mensagem e conseguir que eles retratem os diferentes fenómenos de um modo equilibrado. Por exemplo, um bom exemplo é, durante anos e anos quase ninguém ligava nenhuma à questão do consumo de drogas na rua, agora temos as células de consumo assistido, né, começam a aparecer já em Lisboa, provavelmente vai aparecer no Porto, e a APDES será a líder desse consórcio, e os jornalistas já estão completamente com pele de galinha atrás de nós por causa da questão da sala de consumo assistido, não é? Portanto, é sempre esta questão do que é excêntrico, do que é alarmante, do que provoca alguma disrupção, que leva à procura, que faz de nós notícia. E nós não queremos muito estar associados a isso, mas pronto, mas era... E depois também queria só deixar aqui um desafio aos nossos participantes, se me permitir, que é, se por acaso muitos dos formandos que estão aqui não têm articulado no seu dia-a-dia, no seu cotidiano de trabalho, com entidades da sociedade civil. Eu tenho articulado com muitos, quer técnicos, quer com dirigentes da administração pública, e tenho histórias muito interessantes também para poder partilhar se quiserem e fazer a minha observação. Portanto, também deixava este desafio. Muito obrigada. Eu tenho aqui, acho que é uma questão que foi aqui levantada pelo José Queiroz, que é absolutamente evidente nos dias de hoje.
Acho que havia também, isto prende-se com aquilo que eu dizia há pouco, algum pejo em que algumas organizações da sociedade civil dissessem nós utilizamos meios profissionais de comunicação, porque isso era uma vez mais estigmatizado, porque isso era uma vez mais considerado como uma forma de, por uma expressão por alguns, na visão de alguns, como forma de esbanjar até financiamento. Ora, é absolutamente essencial que se tenha esta dimensão de profissionalismo na forma de comunicação, precisamente para haver uma eficiente utilização, de recursos. Mas isto tem que ver, de facto, com uma atitude que nós temos que ter em relação a estas matérias. Tenho aqui uma inscrição da Natália Viseu, por favor, obrigada. Bom dia mais uma vez, obrigada a todos os intervenientes pela partilha, muito interessante, muito esclarecedora e impactante. Todos os oradores e a própria professora também focaram a questão das formas de atuação da sociedade civil se caracterizarem por algum amadorismo. Portanto, o que significa que é necessário haver alguma forma de capacitação de voluntários e outros agentes. Eu gostaria de saber se de facto há algum programa estruturado, alguma ação estruturada, conjunta, em parceria entre organizações, de modo a que se ultrapasse este amadorismo e de algum modo os voluntários e os agentes que atuam no terreno tenham outra preparação. Obrigada. Muito obrigada. Começámos outra vez, Daniel, enfim, aqui sei que a APAF tem uma grande preocupação nesta capacitação de quem intervém no terreno. Por favor. Ora, muito obrigado pela pergunta. Atenção, eu acho que ninguém disse aqui de uma forma clara, porque já foi, não é? Já foi o tempo, não significa... Já foi o tempo. Mas já foi o tempo em que, de facto, exatamente, acho que há uma evolução evidente na forma como hoje atua. Como as organizações atuam hoje em dia, houve, não é? As organizações da sociedade civil, temos que ser honestos e honestas, nascem da nossa vontade de querer fazer coisas, não é? Da nossa vontade, vá lá, assim, uma coisa... E não podem prescindir dessa vontade. Exatamente, e de querer mudar o mundo, não é? Queremos mudar o mundo, pelo menos aquele nosso mundo ali à frente, nós queremos mudá-lo. Portanto, nascem disto, e esta ideia de voluntarismo, de solidariedade, de humanismo, nós temos que continuar a mantê-lo e a alimentá-lo, não é? Porque é ele que alimenta... E a institucionalizá-lo, é uma questão de institucionalizar, exatamente, de facto, esta ideia de solidariedade. Claramente. Agora, quais são os mecanismos que as organizações dentro de si já têm? As organizações têm, há muitos anos, mecanismos próprios de capacitação das pessoas que trabalham com elas. Nomeadamente, a minha organização é uma organização que tem, desde o seu início, uma estrutura de trabalho com pessoas voluntárias, mas que é quase uma estrutura profissionalizante, ou seja, as pessoas têm que ter um conjunto de condições para poderem desenvolver as diferentes atividades dentro da organização, têm formação inicial que está validada, homologada para poderem exercer as suas funções, depois têm um conjunto de outros mecanismos que vão de alguma forma reforçando as suas competências e as vão reformando, portanto, e que as vão reciclando do ponto de vista dos seus conhecimentos. Eu sou supervisor de diferentes equipas dentro da organização, portanto, não só na área da psicologia, mas sobretudo na área dos procedimentos. Portanto, há um investimento das próprias organizações nas boas práticas, nos procedimentos, no perceber que a roda já se inventou, portanto, e que vamos, de alguma forma, adaptar a roda ao nosso carro, não é? Portanto, de irmos, de alguma forma, inovando e tendo práticas inovadoras. Também fora das organizações existem estruturas que dão apoio, e estas estruturas, algumas delas são públicas, são entidades públicas, que ajudam as próprias organizações
a manterem standards de qualidade, de certificação, de uma série de coisas. Agora, uma atividade, a maioria das organizações não são amadoras neste sentido, não é? Eu não estou zangado, obviamente, com o termo, não me ofende. Agora, tem uma forma diferente de olhar para as questões, mais própria, se calhar mais ativista relativamente às questões, do que o próprio Estado, mas é esse o papel das organizações, não é? Por isso é que é importante trabalharmos em rede, por isso é que dentro do mesmo tema podemos ter várias organizações diferentes, com toda a liberdade de poderem ter filosofias, orientações políticas completamente diversas, mas que naquilo que é o objeto comum, a linguagem seja a mesma, porque o nosso fim é o mesmo fim, ou o nosso objeto último é exatamente o mesmo do que o Estado, é apoiar as pessoas naquilo que são as diferentes áreas de intervenção das organizações e promover os direitos destas pessoas, não é? Aquilo que dizia o José Queiroz é tirarmos as pessoas também da invisibilidade, não é? Eu costumo dizer, não é dar voz, porque as pessoas não perderam a voz, mas é empoderar a voz destas pessoas, não é? Portanto, dar-lhes novamente e dizer-lhes novamente que a voz delas tem poder, não é? Portanto, este é o papel das organizações, que estão cada vez mais profissionalizadas, não é? Portanto, e que têm cada vez mais uma estrutura muito bem delimitada. Eu não lhe chamo hierarquia, apesar de existirem hierarquias, mas há uma estrutura em que as pessoas sabem, dentro da própria organização, onde recorrem, a quem recorrem, fora da própria organização, quem as tutela, a quem respondem. Portanto, há aqui uma chain of command, portanto, não há uma ideia apenas de voluntarismo, mas esta ideia é fundamental, de voluntarismo, de humanismo, de solidariedade. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Doutora Isabel? Bem, a Fundação Mário Soares Maria Barroso para a Dignitate é um bocadinho diferente da APAV e da APES, portanto é algo diferente, não estamos no terreno propriamente e, portanto, temos uma estrutura muito pequena, profissional, como é óbvio, profissionalizada, que temos que tratar os arquivos, a digitalização, preparar seminários, colóquios, etc. E depois, para as grandes iniciativas e para os grandes projetos com universidades, com outro tipo de sociedade civil, aí recorremos muito a voluntários, mas obviamente que temos uma pequena estrutura profissionalizada, isso claro que sim, e capacitada para as diversas ações que promovemos e que entramos. Agora, os voluntários são sempre bem-vindos, precisamos sempre muito, porque o problema destas organizações também é os meios, e de facto isso é a grande dificuldade, nós não temos qualquer suporte ou apoio do Estado, portanto nós somos completamente independentes, e portanto aí é sempre muito difícil. Pois, mas eu estava precisamente a referir aos voluntários, não e nós procuramos atrair voluntários e justamente em projetos, em projetos específicos, como nós não estamos no terreno, a PAV é diferente, a APES é diferente, estão no terreno em situações muito concretas, nós obviamente encorajamos todos os voluntários que queiram vir participar connosco, são bem-vindos. Muito obrigada, José Queiroz. Eu pedia só para quem quisesse ainda colocar questões para me sinalizar, porque teremos depois que terminar, está bem? José Queiroz, por favor. Sim, pronto, eu reforçar mais uma vez que definitivamente, e eu acho que já vai longe o tempo do amadorismo das ONGs, muito honestamente, e por exemplo no caso da AP10 posso responder por nós. Nós sempre tivemos nos nossos quadros profissionais que tinham no mínimo uma licenciatura, chegámos a ter 7 doutorados a trabalhar connosco, quer no campo, quer na área da investigação, mas que eram quadros da própria AP10, e a nossa preocupação foi sempre muito esta ideia da diferenciação e especialização, por um lado,
ou seja, tivemos e temos pessoas que são licenciadas quer em Direito, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Enfermagem, Medicina e por aí fora, quer depois também com esta ideia de trabalhar na tal transdisciplinaridade, na complementaridade, porque para nós é muito importante que os diferentes saberes possam pactuar entre si, possam dialogar entre si de forma a construir a resposta mais eficaz no terreno. Por outro lado, também dizer que, relativamente à forma de, para além destes quadros serem já em si mesmo formatos, e portanto nós raramente trabalhamos com voluntários, temos alguns voluntários, mas raramente utilizamos assim de forma muito massiva os voluntários, precisamente porque queremos uma resposta. E daí nós falamos muito da questão da avaliação e da monitorização da nossa intervenção, e também de uma capacidade que nós queremos que os nossos técnicos tenham de refletir sobre a sua própria prática. O que nós fazemos, está em aberto, não é sempre fácil de o conseguir, em particular porque estamos, por exemplo, com bónus de horas anuais, facilitamos o acesso à formação contínua por parte dos nossos técnicos profissionais, nomeadamente ao nível de mestrados e doutoramentos, em particular doutoramentos. Incentivamos muitos dos nossos colegas a fazerem doutoramentos, sempre possível, doutoramentos esses que entronquem normalmente na atividade ou nos processos de mais teóricos da nossa intervenção. Portanto, a defesa que fazemos é isso, é de respostas competentes, de metodologias de trabalho que funcionem como sistemas abertos, que sejam sujeitos à crítica, que sejam capazes de evoluir. E, portanto, temos que, no fundo, eu poderia dizer que o mote da AP10 nos últimos anos tem sido, e peço desculpa por dizer isto em inglês, é Save Us from the Saviors. Sempre que trabalhamos com pessoas que acham que são os salvadores não é? E acho que os colegas também aqui muito bem também referiram isso, estamos a esquecer a dimensão profissional, a dimensão técnica, a dimensão científica, o rigor da própria intervenção. E, portanto, sim, é importante, queremos transformar as coisas, mas não somos nenhum messias que vamos salvar o mundo, nem a sociedade. Temos que ser humildes a esse ponto, não é? E tentar ser rigorosos. Muito obrigada. Eu não tenho aqui mais nenhuma intervenção, utilizando também uma expressão anglo-saxónica. Eu acho que este webinar de disseminação e partilha, e por alguma razão tinha também esta designação, leva-nos a ficar com food for thought para os próximos tempos de reflexão, e julgo que todos sentimos isso. Queria naturalmente agradecer a todos aqueles que nos seguiram à distância, foram algumas centenas, agradecer a presença aos nossos formandos. É esta a última sessão, enfim, pública, ao contrário das restantes, apenas a primeira também foi pública com a Sra. Professora de Justiça, que nos dá também a honra de patrocinar este programa, mas dizer aos nossos formandos que, terminada esta edição, enfim, falta a avaliação, não é um ponto de sumenos, mas terminada esta edição, para não ser só o inglês, também o francês, on fait confiance, são os nossos primeiros embaixadores na administração pública, e espero que tenham retirado proveito deste programa de capacitação. Depois seguiremos em contacto de formas que vos faremos chegar. Aos nossos oradores, muito obrigada precisamente por esta partilha, do que foi uma partilha muito rica e muito inspiradora para todos aqueles que aqui estivemos. Queria dizer que contem sempre com o INA, o INA sempre acolherá quaisquer iniciativas que entendam que podem fazer sentido, que partilhemos, que divulguemos, em que participemos, e de facto o INA sempre vos acolherá também enquanto interface com os cidadãos, e são esses os nossos destinatários últimos de serviço. Muito obrigada. Maria de Jesus, a palavra está de novo consigo. Exatamente, professora, muito obrigada. A professora já teve a oportunidade de expressar os nossos agradecimentos aos oradores, aos nossos formandos desta primeira edição do programa de capacitação em Direitos Humanos da Administração Pública, e agradecer imenso aos que estiveram também connosco no canal do YouTube do INA. Recordar que a gravação deste webinar vai ficar disponível
para posterior visualização no YouTube do INA. A próxima edição deste programa de capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública está agendada para outubro. As inscrições serão abertas em breve, por isso fiquem atentos às nossas redes sociais e subscrevam também as nossas comunicações através do nosso site. ina.pt. Muito obrigada a todos e a todas e o resto um bom dia e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, bom dia.